Bem-vindos! Sou o professor William S. Dantas. Neste vídeo usaremos o AstroCoder para a lógica de programação na automação comercial. Primeira parte. Correção das fases 2 e 3 da videoaula anterior. Lógica de programação 2. Fase 2. Missão. Agora, a doutora Isa precisa verificar a temperatura dos pacientes. Colete os 3 termômetros no armário próximo do ponto de saída e distribua-os entre os pacientes, iniciando a distribuição pelo paciente de cima, no nosso cenário, e terminando com o terceiro paciente na parte de baixo. Aviso. Utilize o ciclo de repetição para coletar os 3 objetos e a função soltar objeto para distribuí-los em cada uma dos pacientes. Lembre-se de repetir a ordem de distribuição dos termômetros. Bem, então vamos começar a montar os nossos blocos. Agora sim usaremos o bloco de repetição para a ação coletar. São 3 termômetros, a ação coletar tem que ser repetida 3 vezes. Novamente, nós vamos usar o bloco de repetição para o deslocamento até o primeiro paciente, na parte de cima, o que está na cama de lençol azul. Essa estrutura de blocos já está grande, teria de começar a montar uma estrutura paralela. Até aqui nós conseguimos fazer a sequência da programação para entregar até o paciente na cama laranja, um amarelo mais escuro. Pronto, fizemos a parte da entrega do termômetro ao paciente na cama verde. Agora é colocar para rodar. Perfeito, nível concluído. Vamos agora para a fase 3. Terceira fase.
Nossa missão dessa vez. No nível anterior, os pacientes receberam os termômetros. Agora a doutora Isa deve coletar cada um desses termômetros. Sempre que o termômetro for coletado, deveremos informar a temperatura em números inteiros. Ao coletar os 3 termômetros, deverá ser exibido em tela se o paciente de cada termômetro está com febre, considerando que, se a temperatura for maior ou igual a 36, o paciente estará com febre. Se a temperatura for menor que 36 graus, o paciente não tem febre. Aviso: atribua às variáveis o nome de termômetro 1, termômetro 2 e termômetro 3. Elas devem iniciar com valor igual a 0 e receber posteriormente o valor inteiro de cada paciente. Esse é um momento muito bom, muito interessante, pois aqui nós teremos uma experiência com variáveis. Na linguagem orientada a objeto e, de acordo com as boas práticas, nós temos de pegar sempre a declaração de variáveis e colocar no início da programação, para depois começarmos a desenvolver o programa propriamente dito. Aqui nós estamos criando a variável. Vamos ter de criar todas as variáveis conforme foi dito. Nós temos de iniciar a variável com o valor 0. Termômetro 1 já está pronto. Vamos aproveitar e fazer todas as outras 2 variáveis. Como eu havia mencionado, a declaração de variáveis tem de ser feita logo no início do programa, de acordo com as boas práticas. Pronto, concluímos a declaração de variáveis. Vamos agora continuar a programação. A doutora Isa terá de se deslocar 7 casas para a esquerda para poder recolher o termômetro do paciente que está na cama azul. Um ponto que eu não comentei, agora sim, fui automaticamente fazendo a montagem dos blocos. Percebam ali que eu fiz alterar termômetro 1 e coloquei o valor. A variável termômetro 1 deixou de ter valor nulo, valor 0, e agora ela tem um valor de 35 graus, que de acordo com os parâmetros abaixo, que nós já lemos, significa que o paciente não tem febre. Agora vamos alterar o valor da variável termômetro 2.
Pronto, já estamos próximos à conclusão do programa, já estamos fazendo a alteração da variável termômetro 3. Para a variável termômetro 3 também vai indicar 39 graus e serão 2 pacientes com febre. Nós temos agora de montar os blocos para a impressão, que será o momento que será exibido na tela a situação do paciente. Primeira mensagem feita, vamos passar para a segunda, que são as dos pacientes que estão com febre, de acordo com a leitura do termômetro. Vamos testar agora na programação feita. As mensagens. Essa foi a primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira e última mensagem. Pronto, agora essa atividade está concluída. Segunda parte. Atividade autoatendimento self-checkout. Despensa com mantimentos. Com uma lista de compras, se evita comprar o que é desnecessário e desperdiçar mercadorias compradas em grandes quantidades por impulso. Alguns itens, quando comprados em grande volume, têm o preço reduzido. Reduzindo as idas ao supermercado, se ganha o tempo gasto no trajeto e na fila do caixa. Devido à inflação, quem nasceu entre as décadas de 1970 e 1990
adquiriu o hábito de comprar mantimentos suficientes até o próximo pagamento no mês seguinte, pois os preços mudavam da manhã para a tarde, especialmente nos supermercados. Isto favoreceu a continuidade de uma tradição familiar, ter quase um cômodo da casa como despensa com alimentos, como podemos ver ao lado. Com o advento do Plano Real em 1994, o hábito das compras mensais tem sido menos frequente e, infelizmente, o armário da despensa tem cada vez menos espaço e menos mercadorias. Imprudentemente, as pessoas têm confiado que sempre terão dinheiro suficiente para comprar mais alimentos quando a comida acabar, e a logística de abastecimentos do supermercado sempre funcionará. Vantagens e desvantagens do terminal de autoatendimento Self-Checkout na frente de loja PDV, que é ponto de venda. Vantagens: 4 terminais de autoatendimento Self-Checkout ocupam a mesma área que seria ocupada por 2 PDVs convencionais. Rapidez no processo, quer dizer, menos filas. Maior comodidade para os consumidores. Diminuição da ocorrência de assaltos a supermercados, com o aumento de incentivo ao uso dos cartões de crédito. Mas também existem as desvantagens. O fator humano, quer dizer, a lei de Gerson, não vou me prolongar nela. O exemplo do que acontece nos terminais de autoatendimento bancários, os idosos continuariam restritos aos PDVs convencionais, ou a necessidade de um acompanhante mais jovem, devido à dificuldade em usar os terminais de autoatendimento nos PDVs. Diminuição dos postos de trabalho para as operadoras de caixa. Como usar o terminal de autoatendimento Self-Checkout? Ao lado vemos o Self-Checkout do Walmart. O consumidor coloca a cesta de compras no apoio do terminal. O consumidor passa as mercadorias pelo leitor óptico, posicionando-as em cima da balança. No monitor do terminal são exibidos os itens registrados com seus preços de subtotal. O consumidor confirma a conclusão dos registros das mercadorias e escolhe o modo de pagamento, débito ou crédito. O terminal emite a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Fase 1. Exercício de reforço no uso das variáveis. Nesse exercício nós vamos incrementar as variáveis e exibir mensagens na programação. Como de sempre, farei esse exercício com vocês. Fase 1 da atividade Self-Checkout. Missão. Vamos pegar alguns produtos no mercado. Nosso carrinho será representado por uma variável do mesmo nome, que começará com o valor 0. E sempre que um produto é coletado, essa variável carrinho recebe um incremento de mais 1 em seu valor total. Aviso: após coletar os produtos, dirija-se à frente do caixa, com autoatendimento, é o que não possui um atendente. Ao chegar no local, exiba os valores dos produtos, mostrando uma mensagem o valor dessa variável. Para concluir, dirija-se até a saída do mercado. Bem, já sabemos a missão e o que deveremos prestar atenção para concluí-la. Vamos começar a montar os blocos de programação. Vamos criar a variável. Inicializando-a com 0, de acordo com as boas práticas da programação orientada a objeto.
Vamos nos deslocar 3 casas para cima. Coletar esse produto em vermelho. Novamente, após coletar o produto em vermelho, vamos produzir um incremento, só que teremos de colocar aonde será feito o incremento, que será a variável carrinho. Agora vamos descer 5 casas para podermos pegar aquela garrafa verde. Coletar. Teremos de prosseguir agora fazendo um bloco paralelo. Vamos fazer o incremento, agora que já coletamos a garrafa verde. E pegar o bloco de funções para deslocarmos. 2 casas para a direita. Vamos coletar agora as bananas. Incrementando pela última vez a variável carrinho. Temos de regular um pouco mais esse espaço para a montagem dos blocos. Acredito que isso seja o suficiente. Bloco de repetições. Vamos ter de subir. E pegar novamente o bloco de repetições para ir para a direita. Mas tem que contar as casas. Isso. 3 casas para cima, 3 casas para a direita. Pegar logo os 2 blocos de impressão. No primeiro, tenho de escrever o aviso. Total de produtos no carrinho, conforme o texto pedia. Já no segundo bloco de impressão, eu vou imprimir a variável carrinho. E também agora, cumprindo a missão, tenho que me deslocar para a saída, 2 casas à direita, no ponto em vermelho. Tendo feito tudo, agora é testar a programação.
A primeira mensagem, total de produtos no carrinho. A segunda mensagem, os 3 que foram recolhidos. Ótimo, nível concluído, programação feita. Fase 2. Exercício de função condicional C como teste lógico na programação. Podemos ver o que tem de ser feito agora ao lado. Fase 3. Já está aqui o que tem que ser feito bem ao lado. Uso de variáveis, novamente incrementando as variáveis. Função condicional C como teste lógico e imprimir mensagem na tela. É um conjunto de todas as atividades feitas anteriormente. Assim, esta aula está concluída. Se gostou, por favor, dê um like. E para acompanhar as postagens nas próximas aulas, inscreva-se no canal.